E aí, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal, falar um pouquinho sobre a tal da Zona 2 de treinamento. Esse é um tema que gera muita polêmica, né, no mundo do treinamento aí, e principalmente entre treinadores e atletas, né. Eu fiz um post já para o Instagram já faz um tempo sobre isso, vou utilizar as mesmas imagens aqui para a gente conversar um pouco. Basicamente ele é baseado num artigo recente que saiu aí com nomes de peso sobre ele, né, como Sitko, que trabalha com atletas profissionais de ciclismo, Stephen Siller, que para mim é um dos principais caras na área do Endurance, Sanders é outro cara fodástico aí da área, e muitos outros aí nesse meio, né? Peter Lee, um nome famoso aí na durabilidade e perfil de potência, enfim. Então, conversar um pouquinho sobre o que é a Zona 2 e mais basicamente fazer um overview sobre esse artigo aí que foi publicado recentemente, né? Então, o que define o treinamento em Zona 2? É um treinamento que é realizado abaixo do primeiro limiar de lactato ou primeiro limiar ventilatório. Quais são os parâmetros típicos sobre isso daí? A frequência cardíaca geralmente está entre 70% e 80% da frequência cardíaca máxima. Muitas vezes no ciclismo a gente até trabalha com valores um pouco mais baixos devido à quantidade de musculatura envolvida no ciclismo, a musculatura ativa, né, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente trabalha com valores ali tipo de 65% até 75% da frequência cardíaca máxima. Na corrida, como tem mais músculos ativos envolvidos, é mais normal esses valores de ficarem um pouco mais altos, né, com relação à frequência cardíaca, né? Como se caracteriza o lactato no sangue, por exemplo? É uma medida de 1 até 2 milimol por litro sanguíneo. Se a gente pensar na percepção de esforço, na escala de Borg de 6 a 20, ela fica mais ou menos numa nota 10. E talvez a percepção de esforço mais utilizado na prática, no dia a dia, que é a escala de 0 a 10, ela ficaria mais ou menos uma percepção de esforço 3, para definir um treinamento em zona 2. O que caracteriza os tipos de treinamento para treinos de zona 2? Ou seja, são sessões contínuas de treinamento, geralmente maior que 2 horas, mantendo uma intensidade estável. E a gente pode fazer um método contínuo variável, alternando entre zona 2 e zona 1, porque um treino longo começa a se tornar monótono, né? Tipo, você passa 3 horas, 4 horas, 5 horas treinando em zona 2, é algo bem, vamos dizer assim, mentalmente cansativo, principalmente, né? Porque é um esforço leve, fácil, que não gera desafios, e constante, né? Então, ou seja, se torna monótono. Então, pensando nisso, você pode alternar, né? Em alguns momentos de duração em zona 2, você pode tirar um pouco mais a intensidade e entrar em zona 1 para dar uma relaxada diferente, enfim, volto para a zona 2 e fazer essa alternância. O ideal é que se você não faça isso indo para a zona 3, como eu vejo a maioria dos atletas amadores fazendo, né? Quando não consegue se manter na zona 2, fica indo para a zona 3, né? Então, essa é uma forma da gente alternar o método na zona 2, ou também é uma forma de utilizar a zona 2 durante treinos de alta intensidade. Sim, durante treinos de alta intensidade a gente pode usar a zona 2 como uma forma de recuperação desses treinos, né? Então, muitas vezes você vai fazer um treino, por exemplo, vamos pensar um treino de limiar. Você vai ficar 15 minutos em zona 4 ali, ou andando próximo do teu FTP, do segundo limiar, e como forma de recuperação, entre o próximo esforço, você vai andar, sei lá, 5, 10 minutos em zona 2, ou mais, até, enfim. Mas é uma forma de você se manter em zona 2, né? É uma forma de você utilizar a zona 2 para treinar também, durante treinos de alta intensidade. Aqui tem um gráfico exemplificando, né, o que seria as zonas de treinamento. E basicamente, quando a gente vai para a parte científica, muito se relata as zonas de treino em apenas 3, né? Principalmente quando a gente pensa em distribuição da intensidade do treinamento, quando a gente vê assuntos sobre esse tema, os autores geralmente falam em zonas 1, 2 e 3, ou seja, eles dividem elas com base nos limiares fisiológicos que o nosso corpo tem. Limiar 1, abaixo disso é zona 1, limiar 2,
acima disso é zona 3. Entre limiar 1 e limiar 2, a gente tem a zona 2, né? Então, entenda que a zona 2, nesse modelo de 3 zonas, corresponde à zona 3 no modelo de 5 zonas, que é onde a maioria dos treinadores trabalham, pensando em frequência cardíaca, né? Normalmente quando você trabalha com potência ou pace, enfim, a gente utiliza ainda mais duas zonas, mas aí já é acima da zona 5, né? Então, ainda assim, pensando no modelo de 7 zonas, geralmente a zona 3 corresponde à zona 2 no modelo de 3 zonas. E aí o que acontece? Então, a zona 2 que a gente fala no dia a dia no treinamento, ela está dentro da zona 1 no modelo de 3 zonas, né? Então, a zona 1 e a zona 2 é uma subdivisão do modelo de 3 zonas dentro da zona 1. E a mesma coisa lá para a zona 4 e zona 5, que é uma subdivisão da zona 3 no modelo de 3 zonas. Então, isso é uma coisa que você, atleta, precisa ficar atento quando o seu treinador está falando a respeito de zonas de treinamento. Entenda que zona que ele está falando e qual que é, aonde que está essa zona, né? Porque eu conheço treinadores que utilizam a zona 2 dentro da zona 2 do modelo de 3 zonas. Então, tipo, para eles, zona 1 é zona 1, tanto faz qual modelo, só que eles pegam o modelo no modelo de 3 zonas, eles pegam a zona 2 e subdividem em 2 zonas. Então, você tem a zona 2 e a zona 3 dentro da zona 2 no modelo de 3 zonas. Então, nesse caso, você vai estar trabalhando numa intensidade acima do limiar 1, né? Nesse tipo de subdivisão que esse treinador está fazendo. Então, por isso que você precisa entender como que o seu treinador utiliza as zonas de treinamento, né? Se você tem dúvidas, pergunte para ele. Então, você não pode acreditar que todo mundo trabalha com os mesmos modelos e divisões de zona de treinamento, né? Então, como a gente já conversou um pouquinho antes, né? Essas 5 zonas são alinhadas dentro do modelo de 3 zonas, são basicamente delimitadas por pontos de inflexão do lactato ou limiar ventilatórios. E outra coisa que é importante deixar claro, que quando a gente utiliza limiar de lactato como forma de delimitação dos domínios fisiológicos, a gente tem que se basear no limiar de lactato. Se utilizar o limiar ventilatório, se baseie no limiar ventilatório. Você não pode pegar, tipo, para limitar o limiar 1 lactato e para o limiar 2 ponto de compensação respiratória, ou seja, o limiar ventilatório. Agora vamos levar um pouquinho para a parte prática sobre a utilização das zonas de treinamento. Isso pensando em mais ferramentas que você tem, né? Tipo, se é frequência cardíaca e potência, por exemplo, ou para quem é corredor, frequência cardíaca e pace, enfim. Eu particularmente acho que quando você está fazendo um treino de baixa intensidade, é importante que você utilize a frequência cardíaca como um parâmetro para limitação do treino de baixa intensidade. Por quê? No caso do tal do drift cardíaco, né? A frequência cardíaca ela vai responder de forma diferente durante o passar do treino, né? Então, por exemplo, a partir de 2 horas de treino, muitas vezes você começa a ter um drift cardíaco. Ou seja, se você quer manter uma mesma potência que você começou o treino lá no início, em estado descansado, após 2 horas, é bem provável que a tua frequência cardíaca comece a subir, entrar em zona 3, porque você já está fadigado, desidratado, enfim, né? Muitas coisas que começam a acontecer, aumento da temperatura corporal e, claro, depende do dia a dia também, temperatura externa também. Então, é mais importante que você controle o treino de zona 2 com base na tua frequência cardíaca e utilize a potência como um segundo parâmetro para fazer essa análise, né? Porque às vezes você está se sentindo super bem, a tua frequência cardíaca está baixa e aí você começa a acelerar e acaba que você está andando em zona 4 de potência, mesmo a frequência cardíaca ficando em zona 2 por algum tempo, né? Mas aí você já também vai ter o dado da potência para falar, opa, também estou acima do meu limite ali. Então, utilize os dois em conjunto nesse caso, né? O mesmo serve para o pace, né? E além disso, né, também utilize a percepção de esforço também alinhado a isso, né?
Vai ter dias que você vai estar se sentindo super bem, realmente, sua frequência vai te manter estável na zona 2, tua percepção de esforço vai estar ok, super ok, e você vai andar praticamente o treino inteiro em zona 3 de potência. Não tem problema, tá tudo certo. E às vezes isso é um sinal de evolução de performance, que talvez tuas zonas de potência também possam estar precisando ser reajustados, né? Então, quanto mais ferramentas você tem para utilizar durante os treinos, né, e você entender como utilizá-las todas ao mesmo tempo, isso é muito importante, né? Outro tema que eu gosto também que eu vejo pouca gente falando sobre isso, mas eu tinha visto isso num livro sobre treinamento respiratório, que às vezes é interessante você perceber a tua frequência respiratória também, né? Então, por exemplo, uma zona 2 está caracterizada mais ou menos por um ciclo respiratório a cada 4 rotações por minuto, né? Ou seja, uma cadência a cada 4 giros no pedais. Então, o que é um ciclo respiratório? O inspirar e o soltar. Então, enquanto você faz esse ciclo respiratório, normalmente você vai dar 4 pedaladas, né, por ciclo respiratório. Então, isso vai caracterizar normalmente uma zona 2. Enquanto você está nesse ciclo de 4 pedaladas para cada ciclo respiratório, ou mais, né? Tipo 5 pedaladas, sei lá, 6, caracteriza de que você está numa zona 2 ou até entrando numa zona 1, né? Uma baixa intensidade, né? Então isso também é outro fator importante para você levar em consideração. Agora eu vou pegar o ponto de vista lá dos especialistas, né, no artigo. Então eles destacam que a importância de monitorar a frequência cardíaca, a percepção subjetiva de esforço, de preferência a ambos, quando as sessões de treinamento são prescritas com base em uma métrica de carga externa, como a potência. Isso se deve ao fato de que durante treinos longos é comum haver diferença entre a carga interna e a carga externa, ou seja, o esforço percebido e a resposta fisiológica. E também a carga externa gerada, né, que é a potência, né? Então, fatores como fadiga mental e física, desidratação, depressão de glicogênio e outras influências podem causar a chamada deriva cardíaca, o que eu falei lá no início, drift cardíaco, e aumento progressivo da frequência cardíaca. E o que ocorre é esse desacoplamento entre potência produzida e o esforço percebido. Isso também reflete na frequência cardíaca, né? Então, basicamente, o que eu falei anteriormente ali, né? E o meu ponto de vista sobre treinamento também é o ponto de vista desses especialistas, né? Então, é importante você unir as ferramentas que você tem, frequência cardíaca, potência, percepção de esforço, ainda dá para colocar frequência respiratória junto, para você monitorar os seus treinos de baixa intensidade. Os treinos de baixa intensidade são de extrema importância. E quanto mais você foge dessa intensidade, a gente sabe que as adaptações não são as mesmas. Às vezes são piores do que treinar em baixa intensidade. E aí, como uma dica no caso aqui, é que quando você percebe que esse drift cardíaco está acontecendo, né? Se você estava pedalando, por exemplo, a 200 watts ali e estava tudo certo, e daqui a pouco, depois de 2 horas de treino, você não consegue mais manter 200 watts para uma mesma frequência cardíaca, que ela está querendo sair da zona 2 e ir para a zona 3, começa a diminuir a potência que você está gerando. Simples assim, para se manter na zona 2 fisiológica de frequência cardíaca, né? O porquê? Porque essa abordagem vai garantir que as adaptações fisiológicas desejadas com esse treino de baixa intensidade realmente estejam acontecendo, né? E, além disso, que esteja gerando um menor estresse ao organismo, que é um treino de baixa intensidade, apesar da longa duração gerar um estresse grande, a gente quer que esse estresse ainda seja controlado pela baixa intensidade, né? Se agora você começa a sair para uma intensidade maior disso, a gente começa a perder a mão, né, nesse controle de carga aí e de estresse gerado, né, que vai consequentemente afetar os próximos treinos, sessões de treinamento. E o que a gente espera num treinamento de zona 2, né? Não é que a gente espera, né? É o que a ciência mostra, né? Os estudos mostram que acontece, né? Uma melhora da eficiência metabólica, né? Ou seja, você consegue se tornar mais econômico, aumento da capilarização muscular, ou seja, um maior número de vasos sanguíneos, consequentemente maior transporte de oxigênio periférico, né? Uma melhora na função mitocondrial, principalmente nas fibras do tipo 1, ou seja, essa melhora na
função mitocondrial, significa que você vai estar levando mais oxigênio para dentro do músculo, né? De forma mais eficiente. E também uma maior resistência à fadiga. Claro, isso já é relacionado também a um treino de maior duração, né? A adaptação que normalmente a gente muitas vezes fala sobre o treinamento de baixa intensidade é a compressão do limiar 1 para o limiar 2, né? Ou seja, se a tua frequência cardíaca do limiar 1 ou potência e do limiar 1 está aqui e a do limiar 2 está aqui, o que a gente espera com o treinamento de baixa intensidade? Que o limiar 1 e o limiar se aproxime mais do limiar 2, ou seja, você consiga gerar maiores potências mantendo uma mesma intensidade fisiológica. Ou seja, que você tem uma zona 2, né, ou uma zona 3, melhor dizendo, né, pensando nas 5 zonas, uma zona 3 com uma gama de um range menor, né? Então, quanto mais você conseguir aproximar o limiar 1 do limiar 2, melhor, porque você vai conseguir gerar mais potência tendo um menor estresse fisiológico, né? E isso é o que a gente quer. E isso é o que a gente espera, principalmente com os treinos de baixa intensidade, né? E as considerações sobre o sair da zona 2, né? Isso é uma coisa que os autores colocam, que ela também não é extremamente fixa, né? A zona 2 é aqui, por exemplo, a 145 batimentos cardíacos. Não. Ela está mais ou menos por ali. Se você sair um pouquinho da zona 2 para a zona 3, não tem problema. Desde que seja pouca coisa e que seja rápido. Geralmente, saiu, foi ali para 150 batimentos, permaneceu 1, 2 minutos e já tirou a intensidade e voltou ali para a zona 2. Essas adaptações vão estar ocorrendo da mesma forma, né? O problema é que eu vejo muito isso acontecer. Essa escapadinha não é pouca coisa, né? Se o meu limite de zona 2 está aqui em 145, eu vejo muito atleta ir lá para os batimentos para 180, tá praticamente em zona 5, aí vai voltando, até chegar em zona 2 de novo. Nisso já passou alguns minutos em zona 3, ficou algum tempo em zona 4, às vezes cutuca a zona 5 lá, só que até a frequência cardíaca responder e chegar lá, isso já leva um tempo, porque tem um delay. Então, se você pensar em potência, porque às vezes o atleta não tem esse dado para enxergar, a potência gerada ali com certeza foi muito alta. Então, o estresse mecânico, o estresse, a carga externa gerada ali foi grande, né? Para fazer a frequência cardíaca chegar lá em 180 batimentos, sendo que era para ter ficado no 145, por exemplo, porque passou muito do ponto, né? Então isso eu vejo isso com frequência com os meus atletas e com certeza os atletas de outros também, né? Então tome esse cuidado, né? Passou um pouquinho, já segura e volta, né? E aí entra a importância de você conseguir entender bem essas outras partes, minha percepção de esforço, minha frequência respiratória, enfim, tem sinais no corpo que já te dizem muito rápido, assim, tipo, tô saindo da zona 2. Mesmo a frequência cardíaca não tá marcando ainda, né? Você sente na musculatura, muitas vezes, uma sensação diferente. Você sente já na respiração, que começa a ficar mais rápido, o ciclo respiratório. E, claro, a percepção de esforço também. Se você ainda não consegue dominar a tua percepção de esforço, isso é uma coisa que você precisa aprender o quanto antes. Isso é um ponto fundamental de um atleta, né? E, como eu mencionei, né, aqui eu trouxe só um exemplo, né? Ter um pouco de zona 3, quando é um treino é para ser de zona 2, não tem problema. Agora, um treino que era para ser de zona 2 e 68% do treino estava em zona 3, pô, aí é sacanagem, né? Isso daí é falta de disciplina do atleta, me desculpa, mas realmente não adianta o atleta querer dizer que tá tentando, porque tá tentando muito pouco, na minha opinião. Acho que é tudo que a gente já conversou aqui, né, sobre treinamento em zona 2. Basicamente é para ser realizado abaixo do limiar ventilatório 1 ou limiar de lactato 1. Normalmente as principais adaptações nesse treino ocorrem com treinos maiores que 2 horas, e ele gera tanto adaptações periféricas como adaptações centrais, né? Então isso é um ponto importante desse tipo de treinamento. E, além disso, um menor estresse fisiológico também, né? Um menor desgaste, né?
E para finalizar, então, é só um alerta, né, sobre como definir as zonas de treinamento, né? O ideal seria que a gente fizesse testes laboratoriais, né? Por exemplo, normalmente os principais testes para esse tipo são em pesquisas de universidade que trabalham com atletas. Por exemplo, a gente vai num cardiologista fazer um teste de esforço para ver como que está a nossa parte de coração, enfim, né? Os dados que eles trazem ali normalmente não são válidos, né? Tipo, aparece ali, muitas vezes você faz com ergospirômetro ali, muitas vezes aparece, limiar ventilatório 1, limiar ventilatório 2, mas o protocolo utilizado nesse tipo de teste não serve para a gente utilizar para definir zonas de treinamento, né? Então, já tem um ponto aí. E quando a gente utiliza, por exemplo, pega a frequência cardíaca máxima, você pensa lá no máximo, lá na ponta, e vir fazendo o contrário para definir tua zona 1, já também existe uma grande margem para erro aí nesse caso, né? Então, é importante que você conheça, né, sobre o teu atleta, principalmente, né, para definir as zonas de treinamento dele, entenda um pouco sobre a parte como que os batimentos cardíacos dele respondem, né? Porque tem atletas que têm batimentos muito baixos, tem atletas que têm batimentos muito altos, enfim. E para tentar também não ficar num guia fixo, né, para definir as zonas de frequência cardíaca, né? Quanto mais treinado o atleta, com certeza esses percentuais são diferentes do que um atleta menos treinado. E tem muita coisinha envolvida ali na hora de a gente definir as zonas de treinamento, né? Então, toda vez que você vê aqueles negócios, guia definitivo para definir zonas de treino, faça assim, faz não sei o quê. Não existe isso, não existe guia definitivo. Todas essas ferramentas que a gente utiliza como base em percentual de alguma coisa vão ter erros, não adianta, porque são pontos fixos utilizados com base em algum valor fixo, né? Muita gente utiliza tipo teste de 20 minutos ou 30 minutos para definir, calcular zonas de frequência cardíaca. Também não tem muita serventia, porque a frequência cardíaca responde de forma muito diferente. É diferente de um teste de FTP, que existe uma certa validação científica a respeito disso para definir zonas de treino. E ainda assim, esses valores diferem de atleta para atleta. Então, ainda assim, você tem que ter cuidado na hora de definir as zonas de potência também. E agora, para a frequência cardíaca, é mais problemático ainda essa questão, né? E a dica principal que eu dou aqui, para quem não tem treinador, né, que o ideal, se você pensa em competir e coisa e tal, seria legal se tivesse um acompanhamento com alguém, um treinador. Às vezes não precisa nem ser uma planilha de treinamento, mas converse com alguém, faça uma consultoria, enfim, peça para ele analisar sobre os seus treinos, te dar dicas sobre o que você pode fazer de diferente. Fuja daquelas zonas padrões que vêm nos dispositivos, né, de 10 em 10%. 50% a 60% é zona 1, 60%, 70% é zona 2. Cara, isso daí não funciona para treinamento. Fuja disso, isso é a principal coisa, né? Então, muitas vezes eu vejo, tô andando com o pessoal e vejo falando, você fiquei tanto tempo em zona 5, não sei o quê. Cara, tá errado. Simples assim, tá errado, né? Então, tome isso como base, né? Então, é isso sobre treinamento em zona 2. Algumas dicas ali, alguns cuidados que você precisa ter. E fechou? Bora para um próximo vídeo. E não esqueça de curtir o vídeo aí e se inscrever no canal. Valeu, obrigado a todos aí que assistiram e vamos continuar tentando trazer informação aí válida para todo mundo.